Esse caso aqui, pessoal, felizmente é o caso de uma gestante que foi salva a tempo, tá? Infelizmente, o feto não pôde ser salvo porque era uma gestação ectópica, ou seja, aquela que ocorre fora do útero. A foto do intraoperatório do feto de 12 semanas, e nesse caso a gente vai falar exatamente sobre gestação ectópica e a importância do ultrassom na caracterização dessas pacientes. Esse é o vídeo de ultrassom desse caso. O útero aqui, ó, vazio. Esse é a imagem do útero na ultrassonografia. Veja que ele está vazio. E aqui a imagem da região anexial com o feto. Veja que já era um feto ali com partes ossificadas, né? Já tinha ali o crânio ossificado, já tinha ossificação de membros e era um feto de 12 semanas. Você já atendeu uma paciente com atraso menstrual, dor pélvica e um beta-HCG positivo? E aí na ultrassonografia não foi visto nenhum sinal de gestação dentro do útero? Cuidado, isso pode ser uma gestação ectópica e perder esse diagnóstico pode custar a vida da paciente. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como reconhecer e diagnosticar esses casos usando a ultrassonografia como sua principal ferramenta. Tudo de forma prática e visual, compartilhando casos reais que eu tive na minha rotina. Bom, e o que é a gestação ectópica? Vamos aqui falar um pouco sobre a definição e a fisiopatologia dessa enfermidade. É basicamente a implantação do embrião fora do útero, fora da cavidade endometrial. O local mais comum, existe, como vocês podem ver aqui nessa imagem, nessa ilustração, existem vários locais onde a gravidez ectópica, ou seja, a gravidez fora do útero pode se desenvolver, tá? Desde o ovário até no colo do útero, na região aqui, né, na região intersticial do miométrio, mas o mais comum, assim, disparado, 95% das gestações ectópicas, elas ocorrem na tuba uterina, que é essa região aqui alongada, né, que comunica os ovários com o útero. 95% das gestações ectópicas, elas ocorrem na região da tuba uterina. E isso é importante porque quando a gente vai avaliar uma paciente pelo ultrassom, a gente vai buscar exatamente nessa topografia anexial, nessa topografia de tuba uterina, os achados correspondentes a uma gestação ectópica, tá? E qual é a importância, qual é a clínica dessas pacientes? O que a gente chama assim de tríade clássica, ou seja, os três principais sinais e sintomas de gravidez ectópica são basicamente a dor abdominal, o sangramento vaginal e o atraso menstrual. Logicamente que diante desses achados, a gente vai dosar ali o beta-HCG ou a paciente já vai trazer um exame de urina que ela fez, demonstrando um beta-HCG positivo para que a gente possa ter uma suspeita de gestação ectópica. Lembrando, metade dos casos são atípicos, ou seja, não vão ter a tríade clássica, vão ter um ou outro sinal e sintoma, tá? E existe ali o que a gente chama de um valor de beta-HCG quantitativo discriminatório, ou seja, a partir desse valor, a partir daquela quantidade de beta-HCG positiva, acima de 2-3 mil mili-Uis por ml, quando você tem essa quantidade de beta e um útero vazio, deve acender o alerta de que essa paciente muito provavelmente está diante de um quadro de gestação ectópica. Ou seja, quando nós temos um beta-HCG elevado, acima de um valor discriminatório e um útero sem saco gestacional, é aí que deve acender a nossa suspeita de uma gravidez ectópica. Aqui uma ilustração demonstrando, né, uma tuba uterina que tem ali um embrião no seu interior, né, demonstrando a gravidez ectópica. Aqui um vídeo de um exame de ultrassom, de um caso que eu tive e vou compartilhar com vocês mais pra frente. É uma tuba uterina com o embrião e o achado de batimentos cardíacos. Isso que vocês veem mexendo aqui, ó, essa estrutura piscando no modo bidimensional ao ultrassom, é exatamente um embrião vivo com batimentos, só que fora do útero, definindo um achado específico de gestação ectópica. E aí nós vamos falar agora sobre o principal desse vídeo, que são os achados de ultrassom. Antes de falar sobre eles, eu quero te avisar. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para que você possa conhecer mais sobre a Escola de Ultrassom, a maior plataforma de aulas online de ultrassonografia disponível até o momento. Vai lá e não esquece de conhecer essa nossa escola.
Mas, voltando aqui para a gestação ectópica, quais são os achados de ultrassom principais em uma gravidez ectópica? O principal deles, né, pessoal, é exatamente o quê? Uma paciente com suspeita de gravidez, mas que o útero, na ultrassonografia, ele se encontra vazio, ou seja, é a ausência de saco gestacional na ultrassonografia dentro do útero. Se esse conteúdo te ajuda na prática, já deixa um like aqui no vídeo e considere se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo assim por aqui. E quando você vai para a região anexial, você pode visualizar ou uma massa heterogênea, que é o achado mais frequente, a gente vai ver aqui em alguns casos que eu vou discutir com vocês, a presença do anel tubário ou do anel vascular, conhecido como anel de fogo, tá? Também são achados frequentes. E qual é o achado específico, né? Então, quando a gente fala sobre esses achados anexiais aqui, do número 2, eles são achados comuns, mas eles não fecham o diagnóstico, né? Eles não são específicos. Eles levantam muito, sim, a suspeita, mas não são específicos. Quais são os achados específicos? São exatamente os achados que compreendem o saco gestacional contendo uma vesícula vitelínica ou o embrião na região anexial. Esses achados fecham o diagnóstico de certeza de gestação ectópica, tá? E o fundo de saco, que é aquela região ali que fica por trás do útero, ele pode ter líquido livre, definindo aí um potencial causa de sangramento associado a essa gestação ectópica, tá? Aqui para ilustrar é o que a gente chama do anel de fogo, que é exatamente esse achado de Doppler na periferia do anel tubário, né, muito associado a uma gestação ectópica. E agora, pessoal, eu vou trazer aqui casos clínicos reais para você, tá? Vou até dar pausa aqui, que eu quero discutir desde o início. Alguns casos que eu tive na minha rotina e eu trago para você em primeira mão esses casos aqui, discutindo através desses vídeos que eu gravei dos casos de gestação ectópica, para que você possa reconhecer na sua rotina e definir esse diagnóstico e poder ajudar essa paciente. Por quê? Porque a gestação ectópica é uma das principais causas de mortalidade materna no primeiro trimestre. Por isso que é muito importante que vocês possam reconhecer esse diagnóstico e poder ajudar essa paciente e evitar que ela venha a ter esse desfecho letal, tá bom? Então o primeiro caso é de uma mulher de 40 anos, tinha 5 gestações, 3 partos e a história de um abortamento. E veio com essa suspeita de gravidez, com a queixa de dor em baixo ventre e um teste de gravidez positivo. O que a gente está vendo aqui, pessoal? Aqui eu tenho o útero, tá? A região do colo uterino. Aqui o fundo de saco, já com líquido livre e um líquido com um conteúdo que parecia um conteúdo mais espesso, mais ecogênico. Vamos ver o vídeo. Então, ó, aqui o fundo de saco de Douglas, né? Fundo de saco posterior, demonstrando esse líquido espesso. O útero, ó, vazio, como eu falei para vocês. O que chama a atenção, né, no paciente com beta positivo e útero vazio, tem que levantar o alerta de uma possível gestação ectópica, tá, pessoal? E aqui eu estou fazendo a avaliação da região anexial. Ali a região anexial direita, aqui eu estou vindo para a região anexial de esquerda. E olha o que a gente vê na região anexial esquerda, pessoal. Uma massa heterogênea, tá? Predominantemente ecogênica, com área cística de permeio, e aqui o ovário esquerdo, ou seja, eu estou diante de uma massa heterogênea na região anexial, fora do útero e fora do ovário. Numa paciente com suspeita de gravidez com beta positivo, isso, até prova em contrário, é uma gravidez ectópica, tá, pessoal? É uma gravidez ectópica. Você precisa sugerir no seu laudo que isso é uma provável gestação ectópica. Esse é o principal diagnóstico diferencial que você deve levantar suspeita. Aqui eu liguei o Doppler para ver o padrão de fluxo, né? Então aqui eu tenho um pouco de fluxo no ovário, demonstrando que esse ovário tem um corpo lúteo. Relembrando que 70 a 80% das gravidezes ectópicas, elas se desenvolvem do mesmo lado do corpo lúteo ovariano. E esse foi o nosso caso. Então eu tenho um corpo lúteo no ovário e tenho uma massa anexial heterogênea, tá? Que é o principal achado de ultrassom na gestação ectópica. É a presença de massa heterogênea na região anexial. Então aqui nós já temos um primeiro achado de gestação ectópica. Considere compartilhar esse vídeo com um colega para que ele possa também salvar a vida de uma gestante que pode estar correndo risco.
Vamos ver agora o caso 2, tá, pessoal? Deixa eu pausar o vídeo aqui. Eu não vou ficar entrando em detalhes da história clínica, porque basicamente todas elas se baseiam naqueles achados comuns de um paciente com suspeita de gravidez, mas que chega ali com atraso menstrual, ou com sangramento vaginal, ou com dor embaixo do ventre, ou com os 3 principais sinais e sintomas da gestação ectópica. Vamos nos ater aqui principalmente aos achados de ultrassom, que é o que eu quero que vocês reconheçam, porque esse exame é o exame que vai fazer a diferença no diagnóstico e no manejo dessas pacientes, a partir do momento em que ele vai suspeitar ou confirmar o diagnóstico de gestação ectópica. Então, novamente, né, é um ultrassom transvaginal, demonstrando aqui, ó, o útero vazio de novo, tá, pessoal? Veja aqui, ó, o endométrio, um endométrio espessado. Eu estou fazendo aqui as medidas do útero, mas está demonstrando que esse útero está vazio. E num paciente com diagnóstico de gravidez com beta positivo, útero vazio, eu preciso levantar a suspeita sempre de gravidez ectópica, tá? Olha a medida aí do endométrio, né? Medindo 17 milímetros, é um endométrio que está espessado, tá? E agora a gente vai para a avaliação das regiões anexiais. Então aqui eu estou avaliando a região anexial esquerda, em busca ali, né, de algum achado que seja sugestivo de uma gravidez ectópica. Aqui vocês podem ver que eu estou fazendo a medida do ovário esquerdo. Então, aparentemente, na região anexial esquerda, não tem nenhum achado suspeito de ectópica. Aqueles que a gente viu não tem massa heterogênea, não tem anel tubário, nem mesmo um saco gestacional com embrião vivo, né, ou com vesícula. E aí, fazendo a varredura da região anexial, eu vi que tem um pouco de líquido livre, certo? Agora eu estou indo para outra região anexial direita, em busca novamente de achados positivos para a gestação. E eu já vi aqui, ó, olha esse achado, fiquem de olho nele, porque é ele que está dando a suspeita de gestação ectópica. Novamente, né, eu dividi a tela do exame para fazer a medida do ovário direito, demonstrando também que esse ovário está livre. Essa lesão, esse achado de exame, ele está fora do útero e está fora do ovário, aumentando ainda mais a suspeita, né, de um achado anexial que vá falar ali a favor de uma gravidez ectópica. Aqui eu estou fazendo as medidas do ovário direito, também normal. E na região anexial, essa estrutura aqui, pessoal. O que é isso? É o famoso anel tubário. Qual que são as características de ultrassom que nos fazem pensar no anel tubário? É essa estrutura ecogênica, de paredes espessadas aqui, ó, com o centro anecoico, com o centro cístico. Então isso aqui é um anel tubário, que é um achado que levanta muito a suspeita de gravidez ectópica. E aqui de novo, né, estou dividindo a tela para fazer a medida do anel tubário. Veja aí, ó, ele mede 3,6 por 2,6 por 2,6, tá? É importante as medidas, porque o colega obstetra, ele vai se basear nas medidas para tomar uma conduta. E aqui, colocando o Doppler, a gente vê outro achado de gravidez ectópica no ultrassom, que é o quê? O anel de fogo, que é exatamente esse fluxo vascular periférico na estrutura suspeita de gravidez ectópica, seja na massa heterogênea, seja no anel tubário. Quando eu tenho esse fluxo vascular periférico, isso também fala a favor de uma gravidez ectópica, que é o famoso anel de fogo. Veja aqui, ó. O Doppler, ele circunda o anel tubário com esse padrão de fluxo periférico. Isso aqui também levanta muito a suspeita de uma gravidez ectópica, conhecido como anel de fogo, tá? E aí vamos para o último caso. Aqui eu não mudei, desculpa, tá, pessoal? É o caso 3, é o terceiro caso dessa nossa discussão. Mais uma vez, agora vamos ver um achado específico de gestação ectópica. Então, de novo, ó, útero vazio. Esse útero, como vocês podem perceber, é um útero retrovertido, tá? Aqui o endométrio, ó. Esse endométrio, ele até tem uma áreazinha cística pequena, tá? Mas vocês vão ver que, além desse achado do útero, eu tenho realmente um achado positivo na região anexial, que aí é um diagnóstico de certeza de gravidez ectópica. Então é um útero vazio, um útero aqui com a área cística de permeio. Porém, na região anexial, a gente vai ver aqui, ó, que existe um achado positivo de certeza de gravidez ectópica. O que é? Então eu tenho um saco gestacional, tá? Na região anexial, na tuba uterina. E esse saco gestacional, vocês vão ver, gente, ele tem um embrião com batimentos cardíacos.
veja que você vê aqui, ó, o sinal específico de gravidez ectópica, que é o quê, ó? O sinal do pisca-pisca. É o coração do embrião já tendo batimentos. Esse embrião é um embrião ali com alguns milímetros, né, de comprimento, cabeça e nádega, e ele já tem batimentos visíveis a ultrassom. Então aqui a gente fecha o diagnóstico. É um diagnóstico específico de gravidez ectópica. Veja aqui, ó. Olha os batimentos cardíacos, ó. O sinal do pisca-pisca, a gente consegue já visualizar o embrião com batimentos cardíacos, fechando o diagnóstico de uma gravidez ectópica na região anexial direita, nesse nosso caso. E se você tem interesse em conhecer outras causas de sangramento no primeiro trimestre, eu vou deixar aqui um vídeo sobre restos ovulares, uma complicação frequente de abortamentos que pode ser causa de sangramento nesse período gestacional.